2017 até 2020, Alexandre Campelo foi presidente do Vasco. Como é que você avalia essa sua gestão? Era uma novidade para todos nós. Olha, eu acho que tem duas formas de você avaliar, né? A gente tem que olhar dois aspectos. Um que é o esportivo, que obviamente não foi dos melhores, mas minimamente o clube conseguiu se manter na primeira divisão durante a minha gestão. Lembrando que nós enfrentamos um ano de pandemia, que foi 2020. Duro, então, né? Então, de trabalho efetivo, eu tive 2 anos, que foi 18 e 19. Agora, do ponto de vista da gestão, eu acho que o clube avançou muito. Começar por mudar essa relação com a torcida, com a imprensa, com os meios de comunicação, mudando a imagem do clube, que era uma imagem bastante comprometida, danificada. Organizando a gestão com processos, com ERP, a parte contábil. Pela primeira vez, o clube teve um balanço auditado por grandes empresas, com transparência, com clareza. A gente conseguiu... Eu estou no Vasco desde 1984, Zé Carlos, e o Vasco que eu assumi em 2020 era o mesmo que eu comecei a trabalhar em 1984. O mesmo em estrutura física, o mesmo em estrutura organizacional. E eu consegui, nesses 2 anos, construir 2 centros de treinamento, criar um programa de sócios que chegou a ter 185 mil sócios, dar uma organização na gestão, criando setores de compra, criando responsabilidade. Então, assim, acho que do aspecto administrativo, o saldo foi bem positivo. E qual foi o maior desafio financeiro que você teve durante essa gestão? Quando eu assumi, né, tinha 4 meses de salário atrasado, fora 8 a 10 meses de direito de imagem dos jogadores, sem nenhum recurso para o clube funcionar. O clube não tinha, naquela ocasião, alimentação, porque quem fornecia alimento parou de fornecer. Não tinha dinheiro para comprar passagens, para hotel, para nada disso. Então, eu assumi no dia 20, se não me falha a memória, no dia 20 de janeiro. Dia 31, nós tínhamos uma viagem para o Chile e não existia um centavo na conta do clube. O que é que fez a Bárbara, em determinado momento, pedir demissão da TV Globo? Olha, garotinho, a gente chega uma hora que a gente precisa entender que os lugares te colocam um teto, né? O Esporte Espetacular é o maior programa... Você achava que não podia crescer mais? Não, achava que não tinha mais um lugar para crescimento, né? O Esporte Espetacular é o maior programa de esporte da televisão brasileira, né? Um programa que eu apresentei ele por 7 anos. Maior número de horas no ar. E assim, a tradição, domingo de manhã é Esporte Espetacular. Então... Eu fui contratado para ser o primeiro apresentador de Esporte Espetacular. Sério? Pela Alice Maria. Que legal, não sabia. Foi em 85. Caraca. Emanuel estava vindo da Inglaterra. Nossa. Mas eu não me adaptei a teleprompter, por isso eu fui para o Globo Esporte fazer parceria lá com o Vanucci e com o Léo Batista, meus saudosos amigos. Saudosos mesmo, os dois, né? Incríveis. Então, assim, eles queriam, né? A Globo entendia que o meu caminho de crescimento era ser comentarista. Ninguém quis te passar para o entretenimento, não, né? Não, isso não aconteceu. Eu não tive essa Aconteceu possibilidade. com a Fernanda Gentil. A Fernanda migrou tranquilamente, né? Assim, acho que era um caminho que já vinha sido desenhado para ela. No meu caso, não. No meu caso era, olha, nosso desejo é que você vire comentarista e aí a gente vê que você tem muitas possibilidades aqui dentro, fazendo transmissão na Globo, com o tempo, né? Não da noite pro dia. Só que eu entendi, garotinho, que se eu virasse comentarista, eu me segmentaria ainda mais. Verdade. Sabe? Eu acho que, assim, e eu admiro demais. Acho que, assim, comentarista é uma das funções mais difíceis da comunicação. Mas a Thaís está aí para provar isso, né? É dificílimo. Poxa, ela como comentarista, a Renata Silveira como narradora, estão ali totalmente focadas em transmissão. Eu quero outras coisas. Eu quero falar de esporte, mas eu quero não falar só de futebol. Eu quero me divertir falando de esporte, apresentando, às vezes comentando, às vezes levando o esporte para o entretenimento, por que não? Mas você tinha uma química muito grande com o Lucas Gutierrez. Tinha, né? Dava para sentir isso. A gente se dava muito bem. Exatamente pelo espírito descontraído, né? Poder brincar.
Ninguém te gessa lá na apresentação, né? Não, nada. Não gessava nada, né? Nada. Eu e o Lucas, assim, a gente conseguiu deixar a nossa marca ali. O Lucas é um cara muito autoral, de grandes quadros, um cara que é um editor, assim. Você põe ele na ilha para ele inventar um negócio, ele é um gênio. E eu sempre gostei dessa linguagem mais boleirona, mais leve, divertida, sorriso aberto o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente casou, sabe? Mas você, quando chegou assim, eu não vou ficar aqui porque o projeto que me ofereceram não me interessa. Você não tinha nada em vista ainda. A Cazé já tinha me feito uma proposta. Não só a Cazé, tá? Eu tinha algumas outras propostas na mesa, porque quando saiu que eu ia virar comentarista, algumas pessoas vieram me procurar, perguntando se é isso mesmo que eu queria. Né? As pessoas do mercado. E aí, Bárbara, é isso mesmo? Vai virar comentarista? Mas é isso que você busca para sua vida? Olha, se você pensar diferente disso, eu tenho uma possibilidade para você aqui. E a Cazé foi muito bom. Eu fiquei Isso deixa a gente feliz, feliz, né? Com certeza. Parece assim, tô no caminho certo, né? Tô fazendo alguma coisa de certo. E aí a Cazé me fez uma proposta que fez muito sentido para mim. Então eu embarquei. Então quando eu peço demissão da Globo, eu já tinha a proposta da Cazé. Né? E aí uma coisa me levou a outra. Eu peço demissão. Para você continuar feliz, trabalhando, fazendo o que gosta. Isso, exatamente. O que a Cazé me oferece, então, né? Por que a Bárbara Coelho foi para a Cazé TV? Lembrando para a galera que é streaming, quer dizer, não é TV aberta. É no YouTube, né? É, YouTube. Exatamente. Cara, eu tenho feito, né, estreiei no último domingo um programa de domingo à noite, pós-rodada de campeonato. Que horas é? Depois do último jogo? Isso, depois do jogo de 6h30. Então começa às 8h30 da noite, mais ou menos. Hoje temos eu, Cazé, Guilherme Beltrão e o Souza. É um programa muito divertido, de muita resenha, de papo aberto, papo assim, franco. Tipo papo de bar, né? Eu brinco que parece que só falta a cerveja ali. Parece que eu tô num bar trocando ideia. E eu vou poder também investir em projetos pessoais. Tem uma palestra que eu tô tirando do papel. Tem outras coisas que eu quero investir. Inclusive aqui, o que você tá fazendo no YouTube. Um canal meu. E você então, vai assim, ter tudo mais muito tempo. embrionário. Vou ter mais tempo e vou ter mais liberdade. Isso é um fato. Né? A Globo não é que ela... As pessoas, quando saem, todo mundo espera... Mas tem um padrão a ser seguido. Exatamente. Né? Que as pessoas vão criticar. Não tem o que falar. Você tem uma história linda. Eu acho que a gente tem que saber entrar nos lugares, o garotinho, saber sair. Eu tenho muito orgulho que eu consegui entrar muito bem, eu soube sair muito bem da Globo. Eu tenho certeza que as portas estão super abertas. Mas eu entendi que eu gostaria de viver uma outra história. E tá tudo bem. Agora, já deu para sentir a diferença entre a TV aberta e a plataforma digital? Nossa, muita. É outra coisa. O que chamou mais atenção? A TV aberta, você tem que entender assim, que você está conversando com o sofá de casa. Você não conversa só com um cara ou com uma mulher que é apaixonado por esporte. Então, é uma linguagem abrangente. Né? Assim, você tem que tomar cuidado com as gírias, porque assim, nem todo mundo acessa. No YouTube, não. Quem tá te vendo gosta muito daquele negócio. Então, a gente fala gíria, às vezes sai até um palavrãozinho, não tem problema. Você fala, putz, um merda. Não falando de alguém, mas né, numa expressão. E eu acho que você pode se apropriar de gírias esportivas. Esse jogador deitou no outro, aí não dá. Esse aí vai dormir, vai sonhar com o zagueiro até semana que vem, vai dormir pensando nele. Que são coisas que, quando você tá na TV aberta, você toma um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes o cara ou a mulher não fala, que porra é essa? Desculpa, né? O que essa menina tá falando? Isso aí não me acessa. Então, assim, acho que é por aí. Eu acho que é uma linguagem mais solta, mais jovem e que conversa com o público que gosta e que acompanha o esporte, que gosta desse papo de bar. Se identifica com você. Exatamente. Não é verdade? Agora, essa transição, já deu para você sentir, assim, esse novo público? É muito doido, porque quando eu anunciei que eu ia sair da Globo, eu fiz um vídeo que eu publiquei e viralizou, né? E aí... As pessoas começaram a me parar na rua. Você pediu demissão da Globo, agora você tá na Cazé. Boa sorte pra você. Eu falei, cara, é isso. Isso atinge muita gente. O impacto é muito grande. Né? Eu nunca poderia imaginar. Quando eu faço meu vídeo de demissão, eu faço ele de cabelo, igual eu tô aqui, né? De cabelo molhado, sem maquiagem, sem nada. Eu falei, gente, dá minha cara a tapa aqui e falar que eu pedi demissão. Não preciso produzir nada pra falar sobre isso. E as pessoas engajaram, adoraram, me incentivaram, me apoiaram. Acho que eu gosto muito... Aproxima mais o público de você. Quando as pessoas olham e falam assim, você é mó corajosa. Eu falo, cara, eu tenho um carinho muito, muito grande pela minha história, sabe? Eu saí de uma cidade... orgulho, né, Bárbara? Eu saí de uma cidade pequena, né? Tudo bem, tá no Sudeste e tá próximo do Rio de São Paulo, mas com um mercado muito diferente.
Eu vim pra cá, eu bati de porta em porta, eu não vim com emprego, eu vim desempregada pro Rio, eu vim com pouca grana. Eu tinha pouco tempo, se não desse certo, eu ia ter que meter o pé. Então, assim, quando eu olho que eu chego no topo, né? Porque o esporte espetacular é topo. E, de novo, eu me reinvento, sabe? As pessoas olham pra mim e falam, caraca, mano, essa menina é diferente. Fui no presidente, no Paulo Azeredo, na Cidade de Palmeiro, e no Chirol, dizendo, esse garoto não tem consigo não, esse garoto... Você falou no presidente do Botafogo, nem Cidade de Palmeiro. Eu me lembro que você tinha uma carta, um documento assinado pelo Ney Cidade de Palmeiro, não sei se era aumento de salário, que ele botou ciente, ao invés de botar de acordo. Aí assinou. E quando você soube que não teria esse aumento, você invadiu o gabinete do presidente, não foi assim? Isso, não. Primeiro que eu era menor, né? Então não podia assinar nada. Nessa época tinha, mas eu era só 21 anos. Meu pai que conduziu. Como meu pai... Mas não tinha um documento, negócio de aumento de salário? Meu pai tinha sido treinador, ele tinha muita afinidade com o Ney Cidade de Palmeiro e com o Paulo Azeredo. E na cidade, pô, como era menor, meu pai assinou um documento, o Botafogo colocou ciente de caso o Botafogo tivesse interesse em me contratar após a excursão, né, porque eu era uma incógnita, aí teria que pagar $100 mil pela compra do meu passe. Na volta da excursão, voltando ao Gerson, foi graças ao Gerson que eu tinha, que eu fiquei no time de cima. O olho clínico dele falou, esse garoto não tem que fazer nada no juvenil, não, tem que ficar com a gente aqui no time de cima. Foi. Poucas pessoas sabem disso. E aí foi. Quando eu voltei da excursão, meu pai foi conversar com o Ney Cidade na compra, porque o Santos queria me contratar também. Na excursão, nós jogamos contra o Santos, o Santos de Pelé. Meu pai era muito amigo do Tinho era treinador do Santos. Mas eu queria ficar no Botafogo, que era meu time, já estava totalmente habituado, né? Me adaptei à ponta esquerda, que não era a minha posição. Como era ambidestro, eu falei, vou jogar. Imagina jogar lá de Jair, Roberto, Gerson. Pô, eu tô nem aí. Porra, Rogério na ponta direita. Enfim, aí ciente, né? Eu sei que o Ney Cidade agiu mal em relação ao meu pai, né? Consideração, a respeito, e a mim também, que era uma criança. Eu falei, pai, não tem problema, né? O Botafogo realmente me tomou $40 mil, né? Pagaram $60 mil. O Botafogo me deve até hoje $40 mil. Desde 1967. Rapaz, corrigido, hein? Não, mas pô, da atitude feita por ele, que era desembargador na época. Na Cidade de Palmeiras. Enfim, assinei o contrato, aí... não sei se você lembra, eu fiquei brigando mais ou menos um mês. Quem estava jogando na ponta esquerda como terceiro homem era Afonso. Afonsinho. Eu não estava jogando porque eu eu vi o primeiro treino também lá. Isso, aí tinha um empecilho, de repente quero ir para o Santos e tal. Aí meu pai me convenceu. Afonso é da tua idade? É a mesma idade, tem um ano a mais. Mas só que ele que vinha jogando, e ele não é ponta. Né? Ele estava incomodado, sabia? Aí, pô, eu assinei o contrato, o Zagallo já estava como treinador. Aí falou, tu vai jogar domingo. Eu podia dizer, não vou jogar não, pô. Não jogo, tô há 2 meses brigando pela compra do meu passe. Falei, eu quero jogar sim, assinei o contrato. Final com aquele time do América, né? Joãozinho, Antunes, Edu e Eduardo, o ataque do América. Porque às vezes, quando eu faço uma crítica, hoje tem setores da imprensa que não aceitam ser criticados de forma alguma. Eu falo, mas ele pode me criticar e eu não posso criticar ele. Então, como sociedade, a gente tem que tomar cuidado com essas máximas que viram e não, o político não pode criticar. Você não pode criticar um comentarista, tudo, mas ele pode te criticar. Então, são esses riscos que essa lei, essa questão esse debate de regular ou não, tem que ter muito cuidado para você não transformar algo que perdeu a liberdade, que perdeu, você não pode mais falar, o medo de se expressar, mas também não pode ser a balbúrdia que está hoje, que cada um fala o que quer. Xinga-se como quer, rotula-se como quer, cancela-se como quer e vai lacrando por aí, né? E vai lacrando por aí, vai lacrando por aí, acabou. Você não pode fazer nada. Você tem que olhar aquilo e muitas vezes é uma destruição de reputação. Destrói-se a reputação de alguém e daqui a pouco não era mais isso. Ninguém acreditava, mas você tinha confiança que ia chegar a tua hora. Eu tinha intuição. E esse tempo foram 10 anos de demora. Eu acho que é a fase mais longeva, né, André, de um artista para acontecer. Eu sou aquele cara que chegou no Rio de Janeiro
com a cara e a coragem, a primeira vez na Ilha do Governador, num avião Bandeirantes da FAB, que eu consegui lá uma passagem, o avião quebrou na Bahia, o voo veio chegar 5 horas da manhã, o cara que eu ia ficar na casa dele em Niterói já tinha ido 3 vezes me buscar na Ilha do Governador, e esse cara não chegava, esse tal do artista que veio de lá, e aí o cara disse, pronto, caiu o avião. E quando o cara, 5 horas da manhã que eu ligo no telefone público, o cara vai me buscar, puto da vida. Pela hora, né? Porra, vim aqui 2 vezes, terceira vez, eu pensei que tinha caído essa porra desse avião e tal. E aí eu começo a minha vida, vou na Rede Globo, pego o Charitas, Niterói, e Charitas Jardim Botânico, e aí, notícia pro Ceará. Como é que está aí, meu filho? Né? Eu disse assim, tudo bem, Chico Anísio já contactou comigo, já estamos adiantando, tudo mentira. Nada. Acho que no terceiro ano da minha vinda, largava a rádio, largava tudo, perdi o emprego, vinha para o Rio de Janeiro de novo, arranjava passagem com alguém. Qual era o emprego teu? Radialista. Ah, já era? Na FM. E aí... Você anunciava a música, era isso? Anunciava a música, porque o rádio FM... Lembra da música que você anunciava naquela época? Era assim, o rádio FM, ele nasceu com o locutor dando a hora certa e anunciando a música. Você ouviu Michael Jackson Beat It. 4 e 8, Rádio FM 93, pouco papo e só sucesso. Tudo copiado do grande advento do rádio, onde o rádio ganhou um formato espetacular, com Eládio Sandoval, com Fernando Mansur, Cidade, com Jaguar na cidade. Cidade. Esses caras revolucionaram o rádio Paulo brasileiro. Paulo Martins. Romilson Luiz. E eu ficar arrepiado, porque eu comecei a ouvir esses caras no Rio quando eu vinha pra cá. Mas tem espaço para uma rádio como essa ainda hoje. Tem, urgente. E aí, é aí que eu conheço o Jaguar e gravo num domingo, lá na Rádio Jornal do Brasil, lá no Jornal do Brasil. A cidade funcionava lá. A cidade lá. Gravo... O Jaguar me pegou, o Jaguar lá de Alagoas, e ele gravou comigo várias vozes. É essas vozes que eu pego junto com as de Fortaleza e levo lá para o Chico Anísio, quando eu encontro ele no meu 5º ano de busca por ele em Fortaleza fazendo show. E ele tá lá e eu consigo, através de uma amiga lá do bairro, que era secretária do primo dele, da construtora dele, do Jairo, e me arvorei e vou sozinho naquele Chevette do meu pai, paro o carro assim ao longe, e venho, né, com o endereço na mão. Quando eu vi o Chico comendo caranguejo assim lá na piscina, com o André Lucas, que está aqui hoje, com o Bruno Mazeu, com a Regina, Cícero, e eu levanto a mão e, de repente, o porteiro chega e diz, o que é, garoto? Por favor. Né? E me tira ali de jogo, mas o Chico viu, o André viram, não, o rapaz aí fora ali, aí o Chico, que é, meu filho? Foi o olhar de Deus que caiu no olho dele para ele estar ali de boa, tomar uma cerveja. Que é, meu filho? Eu queria falar com o senhor. Pode entrar, deixa ele entrar. Aí eu entro. Diga, o que é? Eu digo, não, eu faço comédia aqui em Fortaleza. Aquela humildade que a gente fala dele, ele me ouvindo, né? Um Zezinho que chegou ali, desconhecido. E eu faço humor em Fortaleza e queria te mostrar algumas vozes. E ele disse, você vai fazer aqui? Eu digo, não, eu trouxe um gravador aqui. Aí, saí ali, tomado pelaquela emoção, peguei o gravador, liguei, pus lá as vozes. 98 anos de idade, o homem quando envelhece, o pinto amolece, a barriga cresce, a mulher oferece, ele agradece e ainda leva o fumo no INSS. Aí, adaptando para o dia de hoje. E aí o Chico ouviu isso, ouviu Veleida Schneider, né? São as coisas da vida, Chico Anísio, é tudo aquilo que você tem por merecimento. Eu tô morta de cansado e tal. Fui fazendo voz, fiz aquela professora, né, André? Era uma professora fonoaudióloga. Na aula de hoje, nós vamos aprender a articular a língua, deixando a boca bem mole, né? Para você também aprender a chupar um pirulito, enfim. E o Chico começou a gostar daquilo e disse... Ele mesmo deu a pausa no gravador e disse, quer trabalhar comigo? Eu fiquei assim... Na hora, sim. Não foi, André? Quer trabalhar comigo? Aí eu digo, meu Deus, aquilo bateu no meu ouvido e voltou. De como? Quer trabalhar comigo? Aí eu digo, o meu sonho, minha vida. Você escreve? E eu, tomado pela emoção, né? Com esse nariz grande que eu tenho, eu digo, escrevo. Escrevo o quê? Que eu não sabia redigir uma linha. Eu estava tão nervoso que eu disse, escrevo. Aí disse, então tá combinado. Aí me deu o telefone da produção, do seu Wilson. Quando ele manda a demandazinha dizendo que queria 2 painhos e uma zambuja. Então, o telefone lá de casa toca, era o seu Wilson. Aí eu digo, vala-me Deus, como é que eu vou dar conta disso?
Aí Deus sabe o que faz. Para escrever o quadro do pai. Para mandar para ele ver né? O nível da minha escrita. Eu encontro um amigo meu que trabalhava na rádio, Nono Albuquerque, que sabia tudo de texto de humor. Professor da Universidade Federal do Ceará, de comunicação. E comunico para ele, era meu amigo de rádio, ele disse, faço para você na hora. Vozeirão. Faço para você os textos, a voz bonita de radialista, aquela coisa. Aí mandei os textos. O Chico amou, disse assim, ele quer agora Painho, a Zambuja e quer o Tintones. Agora eu digo, puxa. Aí eu digo, Nonato, apertou o negócio. Apertou, ele quer isso, eu não tenho dinheiro para te pagar não, cara. Ele disse, não, faço. Nesse inteirinho, eu me mando para Niterói, alugo uma kitnet, frequento ali a Globo todo dia, comprei uma maquinazinha Olivetti, pegava os textos dos grandes redatores de Guiarone, de Nani, né? Como é que você pegou esses textos? Lá na produção para copiar. E ficava fazendo aquele copy-desk ali, copiando, aprendendo como era a estrutura daquilo tudo. Né? Às pressas, batia o meu, errava, querendo fazer graça, sem saber, mas aprendi. Né? Acho que o esforço está nisso aí, de você insistir, e uma hora você vai aprender. Papai do céu lá em cima... Ajudando. Né? Eu lembro que... Isso, o garotinho, nesse período, desse 5º ano de busca do Chico Anísio, nasce minha filha, Ivete, prematura, com 650 gramas. Isso em Niterói? Eu em Niterói e a menina nasceu lá em Fortaleza. Eu tive que voltar, e aí eu lembro que eu tive que largar tudo, já estava aqui no Rio, achando que viria com eles para morar aqui. E naquele dia eu tive um encontro com Deus espiritualmente falando, consegui vender a geladeira, o fogão e a cama que eu tinha. E eu paro naquela tarde para ir embora à noite para Fortaleza e eu olho assim na vidraça assim, do apartamentinho, da garagem lá que eu morava, eu digo, meu Deus, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Tudo. O Senhor é testemunha. E eu não tenho mais força, não tenho mais caminhos. Então, que o Senhor me mostre como é que vai ser essa história, porque... Eu sou o cara que professo a fé, que divulgo a tua palavra, que sou um católico, que amo a criação, a vida, esse milagre da vida, mas eu entrego meus pontos. E daí, garotinho, parece que parece, né? Ele me ouviu. As coisas começaram a se modificar. Eu volto para o Ceará, perco o contato do Chico Anísio, não sei, nesse ato não tem mais texto. E ele não estava sabendo que você estava da tua história? Não, sim. Quando ele... Aí eu volto de novo, é um vai e volta desgraçado. Você bateu lá e voltou? E voltei, fui pro batizado da neném, voltei. Quando chegou aqui, o Chico soube da história. Aí o Chico disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Estou sabendo que você está com a filha recém-nascida, volte para Fortaleza. Volto para Fortaleza, vou te dar aqui um cheque. Eu tenho a cópia desse cheque que eu tirei. Banco Chase em Manhattan. Ele me deu, na época, 1 milhão, que deveria ser uns 100 mil, na época. Me deu esse dinheiro. Eu tirei o axé, que está lá em casa, guardado no quadro. Francisco Anísio de Oliveira Paula. E eu volto para Fortaleza. E fico lá, e aí começo a fazer meus shows em Fortaleza. Começo a crescer dentro da profissão em Fortaleza, como comediante, devido a essa história. Mas o vínculo com o Chico parou ali? Acabou porque eu perdi os contatos do Chico, voltei na Globo até para tentar falar e nada. E aí eu conheço o Fagner. Raimundo lá em Fagner. Fortaleza. Nos comícios eu conheço o Fagner. Eu digo, Fagner, ele podia me ajudar, cara, porque eu perdi o contato do Chico Anísio. Ele disse, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Vá para o Rio, quando chegar lá me liga. E fiquei na casa dele uma noite lá, ele liga pro Zico. Olha meus padrinhos. Olha os desígnios de Deus. E o Wagner é compadre do Zico. Compadre do Zico. Liga pro Zico, o Zico diz, eu tô indo pro show da Gal Costa hoje à noite. Ele não quer ir, não. Bota esse moleque aí no carro aí, vamos lá, vamos conversando. Aí o Fagner conta que nessa noite eu matei o Zico de rir no carro com a dona Sandra. Beijo, dona Sandra, beijo, Zico, família. E aí a gente vai pro show da Gal Costa e no outro dia o Zico diz, olha, o meu filho, o Bruno, filho do Chico, treina lá no campo do KFZ lá, do CFZ. Vai lá de manhã, pô. E eu fui. Quando eu cheguei lá, tava o Bruno lá treinando, o Chico Anísio vendo o Bruno jogar e o Zico bateu no ombro dele. E assim, o Chico tá atrás de ti aí, ó, esse garoto.
Aí com o Fagner, aí o Chico, eu que estou atrás dele, pô. Ele sumiu do radar, não sei o quê. Não. E aí a gente volta às boas de novo, e aí começa um processo, mas depois disso leva mais 5 anos para me estrear na escolinha. Porque tinha o Esse Nesto tempo todo. O Nesto da o Nesto Capitinga. brilhando, só que o Nesto saiu para o SBT, e aí eu tava ali né? Na fila de espera. Quem vai ao vento perde o assento. Aí eu entrei naquela... Tem um detalhe muito importante que é assim, nesse quase 5º ano, quase chegando no 10º ano de espera, o Chico vai a Fortaleza. E eu digo, eu vou fazer o seguinte, eu vou a Fortaleza. E numa intuição, porque eu não estava fazendo nada aqui, e voltei, já estava com a passagem, voltei para Fortaleza. Quando ele chegou lá, eu ligo para ele, sabendo onde ele estava no hotel. Chico, eu tô aqui, porra. Eu digo, tô aqui para te servir. Peguei meu carro, que estava lá, andei para onde ele quis, ele comprou rede, ele comprou rapadura, comprou castanha, tal. E à noite nós fomos jantar. E na mesa, um amigo meu, que é outro anjo da guarda, chegou para mim e disse assim, imita aquele bebo que você faz pro Chico. Porque eu ia estrear antes com o seu Venâncio, esse velho nordestino e tal. 98 anos de idade. E O Chico, bêbado era o João Canabrava. o bêbado era o João Canabrava. O João Canabrava, quem deu foi o Chico Anísio. Ah, tá. E aí o meu amigo diz, imita aquele bêbado pro Chico. O Chico ouve e diz assim, que bêbado? Aí eu fiz. Imediatamente, da maneira que ele disse que ia trabalhar comigo, ele disse, você estreia mês que vem, na escolinha. Dotei papo. Não foi, André? Oi, tem um detalhe aí. Tem um detalhe. Chega aí. O detalhe é o seguinte. Ah. Estávamos indo para o Maracanã, Zé. Tá aí, ó, o microfone aqui, André. Conta aí. Tá bom. Nós estávamos indo para o Maracanã, dentro do carro, estava o seu amigo Luiz Penido dirigindo, Chico Anísio ao lado, que comentava o jogo, o Tom atrás, eu e Bruno Mazeu. E o Nerso da Capitinga saiu, não foi por causa do SBT. Ele quis sair da escolinha só para fazer shows. E o Chico falou, você pode continuar fazendo show. A escolinha vai te dar projeção. Saiu. Ok. Aí o Chico Anísio falou, Tom, você vai estrear amanhã. Caramba, aí já foi já. Era um domingo. E aí... Eu digo texto, como é aí que ele faz? perguntou assim, eu vou fazer o velho Venâncio? Aí o Chico Anísio falou, o velho Venâncio é maravilhoso, mas ele é lento. Você vai fazer aquele bêbado que você fez na peixada com o seu amigo lá. Foi. E aí, e o texto? Não tem texto. Tom. Não tem texto. Ele já Eu vou sabe. falar assim, seu João Canabrava, você vai fazer 10 minutos o que você quiser. Caramba. E é esse sucesso até E hoje. tá no Globoplay, no documentário tem esse momento do Chico Anísio agora que ele... o Bruno fala disso. Legal. E foi uma explosão porque quando ele me chama, depois de 10 anos, ouvir o cara te chamar ali aleatoriamente, né? Chamou um, chamou outro, e eu lá atrás apavorado, meu Deus do céu. E de repente ele fala, aí eu me levanto e digo, aí, Brutão, gente fina, qual o problema? Onde é que eu estou? Quem é você? Aí quebrei tudo, no nervosismo. Todo mundo respeitava o professor Raimundo. Aí disse, tu bebe também, Raimundo? Gente fina. Aí ele se abriu. Aí o Chico não aguentou. Oh, meu Deus do céu. Sucesso. Eu tive informação de um interno, no período do teu pai em Bangu, Sérgio é alérgico a camarão. Chamaram reportagem, mostraram a cela do Sérgio Cabral com camarão lá para fazer, como se fosse fazer uma festa. Há 25 anos que eu não comia camarão. Pois eu sei. E eu ainda tinha, na prescrição médica, bastava ver no posto de saúde do presídio o Ziloric para combater exatamente o ácido úrico. Sabe o que aconteceu com aquilo? Eles me pegaram e me levaram acorrentado nos pés, nas mãos e nos braços para Curitiba por conta daquilo. 3 meses depois, o Supremo mandou eu voltar e proibiram que fizessem isso comigo. Assim, eu não quero mal de ninguém, não. Eu não vibro por isso que o Marco falou, mas é fato. Esse juiz que me deu tantas condenações, que tinha um prazer de falar, que me deu 400 anos em 30 e tantos processos, hoje está punido pelo Conselho Nacional de Justiça, está em casa, nem advogar pode, porque a OAB também não permite que ele advogue.
E ele usava tanto a Bíblia para fazer Inclusive em decisões. seus julgamentos. E hoje a coisa está vindo à tona. E eu confio em Deus, confio na justiça. Eu acho que se Deus me colocou ali, tinha um propósito. Eu pude também, pude mesmo lá dentro dar uma palavra para muita gente, Zé Carlos. Eu imagino. Muita gente que hoje se tornou amiga. E gente quantos e quantos lá ficam e já com hora de sair, de ser solto, e falta recurso, falta comunicação. E outra coisa que eu aprendi também na prisão é que você não deve medir o sofrimento de ninguém. Porque muitas vezes, né, como eu fui o preso com mais longo período da Lava Jato no Brasil, com 6 anos e 1 mês, muitas vezes, depois de eu estar 3 anos preso, 4 anos preso, aparecia alguém lá preso e muito sofrido, muito amargurado, muito triste, desesperado. E as pessoas diziam, pô, olha o Cabral aí, com 3 anos aí, firme, forte, você... Eu falei, olha, não meça o sofrimento de ninguém. Teve um perito da Justiça, preso, que eu não conhecia, de um outro processo, que me visitou há cerca de 1 ano e meio, me trouxe uma garrafa de vinho. Ele ficou preso, graças a Deus, pouco tempo, 3 meses no máximo, se eu não me engano, lá em Bangu 8. E ele levou a garrafa de vinho, pediu ao Marco Antônio o meu endereço, meu telefone, me procurou, depois que eu tinha saído da prisão. Levou uma garrafa de vinho e disse assim, sabe por que eu estou lhe dando esse presente? Porque o senhor me salvou a minha vida. Eu falei, como assim? No dia que o senhor me conheceu, ele lembrava de tudo. O senhor saiu da sala de advogados, eu estava entrando na sala de advogados, o senhor olhou para a minha cara, não me viu bem, e nós ficamos conversando. Aquele dia, governador, eu ia me suicidar. Olha... Meu pai ajudou muitos presos. Isso mexeu com o teu... Eu falei, Deus me deu um propósito, né? Deus me deu um propósito. As pessoas saíam, como eu fiquei 6 anos e 1 mês, graças a Deus, de muita gente entrar e sair. E gente que não tinha nada a ver com Lava Jato, e as pessoas diziam, pô, Cabral, muito obrigado pela tua palavra. Gente que hoje eu cultivo amizade, pessoas... Pra você ter uma ideia, teve um rapaz que era uma espécie de faz-tudo ali, porque, pra você ter uma ideia, a Cabral tinha mordomia, eu guardava comida em balde de gelo, né? E esse rapaz resolvia pequenas coisinhas pra gente, estava preso lá. Esse rapaz ficou quase 8 anos preso. Tá? Quando eu cheguei, já estava preso. Um dia, ele bate, quer dizer, bate não, porque cela não bate, mas bateu. Governador, tô indo embora. Falei, poxa, graças a Deus, cara. E ele falou, mas o que houve? Você foi absolvido? O processo foi anulado. Caramba! 8 anos. Depois de 8 anos. Então, assim, a gente não deve ter nem... Amargura só faz mal a gente. Rancor e raiva só faz mal a gente. Você teve ajuda do governo federal com GLO ou sem GLO? Boa pergunta. O que é a GLO? É a garantia da lei e da ordem. Então, primeiro as pessoas... É uma intervenção federal? É uma dica, como jornalista que sou aprendiz seu, né? Eu vejo muito nos noticiários políticos. Não, GLO... O povo tem que saber o que é GLO. Garantia da lei e da ordem. Bom... Assinada uma GLO significa que tem intervenção federal? Então, o que nós fizemos? Nós não fizemos o uso da GLO para o Estado todo. Né? Nós, na verdade, mérito muito mais do ministro Nelson Jobim, né, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal e era ministro da Justiça e era o ministro da Defesa naquela ocasião, diante da entrada no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, nós montamos uma GLO completamente inusitada, diferente e única na história do Brasil. Nós desenhamos uma GLO, Zé Carlos, apenas circunscrita ao Complexo da Penha e ao Complexo do Alemão. Compreendeu? Que tipo de ajuda federal você teve nessa área? Então, a partir da decretação da GLO,
Estou falando de dezembro de 2010. Eu já tinha 4 anos de governo, eu já tinha mostrado serviço e a redução dos crimes já havia ocorrido no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já respirava uma outra realidade. Então, a minha credibilidade junto ao governo federal era muito alta. Então, naquele momento em que nós entramos no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, desenhada a GLO específica para esses 2 complexos e para as favelas que integram esses 2 complexos. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica colaboraram com a nossa entrada. De que forma? Exato. Com viaturas específicas da Marinha, que foram até citadas agora recentemente, né? Que é da... Meu Deus, do segmento da Marinha. Fuzileiros Navais. Fuzileiros Navais. Obrigado, Marco Antônio. Fuzileiros Navais. Usamos helicópteros específicos da Aeronáutica e o Exército com sua estrutura de retaguarda. Mas quem entrou foram os nossos heróis da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foram eles que entraram. Eles entraram, os policiais militares e policiais e as Forças Armadas dando cobertura. A partir da presença lá, em função da complexidade do território, que ali já era, e eu dizia na época, o que está se repetindo agora, é o quartel-general, é o headquarter, é a central do Comando Vermelho. Não houve episódio também de metralharem as sedes da UPP naquela ocasião? Não, isso já foi na decadência. Ah, tá. Já foi na decadência do processo. Então, o que nós combinamos? O Exército ficou um período ocupando, e graças a Deus, com um excepcional comandante do Comando Militar do Leste, o general Adriano, que tinha toda uma preocupação social, ficou lá durante 2011 e 2012, passou o comando para a Polícia Militar. Mas o que é interessante, Zé Carlos, o que eu comecei a ver na Rocinha, o que eu comecei a ver em Manguinhos, o que eu comecei a ver na Penha, no Alemão, no Borel, no Morro do Andaraí, no Morro do Salgueiro, no Morro do Falé Fogueteiro, eu via, Zé Carlos, além do ir e vir com liberdade, negócios florescendo. Então, assim, a Agência de Investimentos do Rio, a AG Rio, nós financiamos mais de 20 mil empreendedores nas favelas pacificadas do Rio de Janeiro. De todas essas seleções que você participou, sem dúvida, de 82 jogava o futebol mais bonito, enaltecido pelo mundo inteiro. E, no entanto, saiu da Copa na Espanha muito cedo. Ninguém se esquece do episódio de Sarriá, né? Estádio que nem existe mais. Zico, Falcão, Roberto Dinamite. O que você acha? O futebol era muito artístico do Brasil, né? Era menos competitivo? Não, acho que não. A competitiva sempre não quer dizer que você, com a técnica, você não seja competitivo. A equipe era muito. Jogava bonito demais, Jogava né? bonito demais. Eu que não sou de ver os jogos passados, um dia desse aí eu fui ver um jogo contra a Itália, né? Brasil e Itália. Pô, o Brasil parecia, se você botar uma ópera ali, você vê o Brasil jogando, que facilidade, né? Aquele jogador, o Cerezo passando, o Falcão também, o Zico dando de calcanhar para o Sócrates também. Quer dizer, uma coisa assim, pô, hoje você não consegue ver um futebol assim. E talvez naquele jogo contra a Itália, o time entrou muito e não esperava tomar. Muito confiante, que também é normal que isso aconteça, né? Porque não pode relaxar ou entender que vai ganhar a qualquer momento, né? Mas o time sempre foi muito concentrado e muito capaz também e entendia o potencial do time, porque ficamos muito tempo juntos, né? E tomamos o primeiro gol, empatamos, só que talvez a gente não esperasse o segundo gol. E a gente tomou o segundo gol, o time se desesperou um pouco, conseguimos empatar no segundo tempo. E já no final, lá, depois do segundo, tomamos o terceiro gol. Ali acho que foi uma ducha de água fria para o nosso time, que talvez tenha se desesperado um pouco mais, já que lá não era o temperamento da equipe se desesperar. Também nunca tomamos 3 gols como nós tomamos contra a Itália. Então era uma coisa que a gente não estava esperando. Como era o Tele Santana? Era o paizão, eu sei que era, como treinador.
Tele Santana sempre foi um cara muito sério, né? Muito sério e dificilmente aceitava uma opinião, principalmente da sua comissão. Era respeitado por todos nós, né? Uma leitura de jogo, entendeu? Fenomenal. Ele não admitia o antijogo, né? O antijogo também não admitia. Carrinho. Não, carrinho eu acho nem que... pensar. Carrinho, até eu também não gosto de negócio de carrinho. Acho que carrinho tem que ser a última opção. E você nunca tem que deixar acontecer a última opção, né? Então, é um cara que é um treinador que todo mundo gostava, respeitava, entendia, falava no momento certo com os jogadores, e a gente respeitava por causa disso, porque quando ele falava, a gente olhava e falava, pô, o cara tem razão. E, infelizmente, nessa Copa, né, foi decepcionante para todo mundo por causa disso, inclusive para ele, que era um dos melhores treinadores do mundo. Né? E eu me lembro quando o Brasil saiu, a imprensa espanhola, de uma forma geral, lamentou profundamente perder a seleção que jogava o futebol mais bonito no Mundial. O mundo inteiro, né? Até hoje você vê que todo mundo fala, e muitos treinadores hoje, que na época eram jogadores, reverenciam sempre aquela seleção. Qualquer pessoa que você vá falar no mundo, reverenciam sempre aquela seleção brasileira. Durante plantões em delegacia, qual foi o momento de maior pressão que você já sofreu? Eu acho que a maior pressão foi o caso do Ronaldo. Né? O caso do Ronaldo. Dos travecos? Foi a maior pressão, porque as pessoas às vezes falam assim, mas você ajudou o Ronaldo. Mas houve várias versões ali. A versão do Ronaldo é inteiramente diferente do que eu vi os caras contarem na própria mídia. Eu vi várias versões na própria mídia, porque para mim eles contaram 3 versões. Então, assim, as pessoas falam assim, você ajudou o Ronaldo. Eu falo, gente, em quê? Em que eu ajudei o Ronaldo? Se ele se relacionou ou não com os travestis, que eu me recusei, quando ele começou a falar sobre isso, eu falei, eu não quero saber sobre isso. O que eu ajudei o Ronaldo? Se ele se relacionou ou não, isso não é crime. Assim, eu não tive como ajudar o Ronaldo. Eu não tive, se eu quisesse ajudar o Ronaldo, não tive como ajudar o Ronaldo. O que eu tive foram 3 pessoas que já tinham praticado 9 outras extorsões, iguais à do Ronaldo, que a dele tinham várias testemunhas de que ele praticaram a extorsão com o Ronaldo. O próprio motorista de táxi foi uma testemunha importante nesse caso do Ronaldo. Foi uma testemunha importante. Aconteceu um fato curioso nesse negócio do Ronaldo. Eu nunca falei, Zé, eu vou falar para você aqui. Eu não consegui achar um dos travestis. Eu não conseguia achar. Eu não conseguia. Eu botei equipe na rua, a gente trabalhou muito grampo, trabalhou muita coisa e não conseguia informantes. Outros travestis da localidade eu não conseguia achar. Estava numa dificuldade muito grande. E a imprensa cobrando respostas, porque o que você falasse, as pessoas entendiam que era para o Ronaldo. Então você tinha que pensar muito antes de falar. Muito. Entendeu? No caso, por exemplo, quando ele se recusou à delegacia, eu falei, você vai na delegacia. Você vai depor a delegacia, senão eu vou te conduzir. Senão vão falar que eu estou te protegendo. Então, assim, as pessoas deturbavam muito. Mas tinha uma coisa interessante. Eu não achava esse travesti. A Veida. Eu não achava a Veida. Eu não vou falar o nome da pessoa. Foi a que morreu, né? Que faleceu? Não, acho que os 3 faleceram. Os 3 faleceram. André Albertini, que foi a que mais criou tumulto, foi a primeira a falecer. A Carla foi a segunda. Você guardou tudo, hein? Porque é um caso que eu fazia, né? E para evitar qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de corrupção, a gente tomava o termo pessoalmente, etc. São casos que, sem você fazer coisa errada, já diz, imagina, então você tomava todo cuidado. E aí eu cheguei, Zé, eu me lembro que eu não achava a Veida. E aí eu reuni a imprensa e falei, não tem jeito, vamos fazer a coletiva, marcamos para 10 para meio-dia, porque entrava o RJTV pediu prioridade, e nós, lá no SBT também, eu não estava no SBT, mas entrava, o Record também se adaptava, por causa do balanço geral. Então eu reuni todo mundo, falei, 10 para meio-dia, tá bom? Tá bom. E eu nada de encontrar a Veida. Aí eu tô lá, né, rapaz, reunido para coletiva, Zé, mais de 400 pessoas na delegacia. Caramba, porque naquele espaçozinho. Lá fora. Do lado de fora. Porque e o repórter e o câmera, o cara que dirigiu o câmera e tal. Cada emissora do mundo. Várias. Espanha, então, nem se fala. Ronaldo é o cidadão do mundo. Daqui do Brasil, rádio, e o radialista, o motorista e tal. Mas, Zé, era um negócio assim, foi pior que a do Romário. Só que eu prendi o Romário também, né? Eu prendi o Romário na pensão alimentícia. Foi pior que a do Romário. Aí, eu tô lá, reuni a imprensa toda, e aí, de repente, eu falo,
Aí eu escuto, boa tarde, o senhor delegado Carlos Augusto, falei, olha, eu vou pedir licença ao senhor rapidamente, porque eu vou gravar com a imprensa. Ele falou assim, não, mas é assunto do seu interesse. Eu falei, não, eu vou... Tava cansado, Zé. Entrevista 6 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, eu não sabia nem o que eu tava falando. E aí virou e falou assim, não, esse assunto do seu interesse. Como insistiu, e podia ser também alguma coisa envolvendo criança, envolvendo uma ocorrência urgente, né, que estivesse acontecendo. Falei, pois não, fala rápido. Eu sou a Veida. Eu falei... Falando grosso? Aí eu falei assim, pô, cara, você é a Veida? Mas eu tenho uma vida diferente aqui, pode ver que eu tô com roupa normal, coisa e tal, não tô maquiado, tal. Eu falei, pô, mesmo, mas é muito diferente. Rapaz, eu acho que eu nunca te ia encontrar, eu não ia te encontrar. Você não ia acreditar, né? Aí ele falou assim, não, mas eu não participei do que estão dizendo, eu sei o que eles fizeram, eu não participei e eu quero falar aqui o que eles fizeram. Aí eu falei, gente, aqui é a Veida, eu nunca vou esquecer. Aí o pessoal, ele entrou rápido. E logicamente que eu não falei isso, né, Zé? Porque o cara não pediu nem falar o nome, né? Então, mas deu vontade de falar, isso aqui é a Veida, que eu não tô achando. Ou seja, Veiga era enrustido. É Veida, com W, que ele me corrigiu. Tá. Ele ou ela, perdão. Eu acho que, eu não sei se prefere chamar de ele ou ela, porque na vida cotidiana era ele e na vida à noite era ela. Então, não sei como preferia ser chamado. Mas a Veida, vamos colocar assim, a personagem Veida era com W, ele até me corrigiu. É mesmo, cara? Ela me corrigiu, no caso. E o testemunho da Veida ajudou o Ronaldo, no caso? Ajudou o Ronaldo. Ajudou porque falou, olha, se eu falar a verdade, o que vai me ajudar, o que não vai me ajudar, coisa e tal. Eu falei, olha, a verdade sempre ajuda. Entendeu? A verdade sempre ajuda. Eu só vou pedir 3 testemunhas para ouvir o seu termo e gravar o seu termo, porque... esse caso envolve muita imprensa, envolve muita coisa e tudo que eu estou fazendo eu estou registrando para evitar que um dia as pessoas falem de mim alguma coisa. E havia também uma denúncia que tinha uma patrulhinha que funcionava ali na Praça do Ó, nesse antigo motel. Papilon. E havia uma parceria dos travecos com o pessoal da Polícia Militar. A gente sabe que existem essas coisas, né? Existem essas coisas em muitos lugares, não só na Polícia Militar, como em todas as polícias. Como tem também desembargadores, apesar do máximo respeito, também ganham desconto em alguns lugares. Enfim, promotores, a vida... Tem gente que faz de tudo, né? Agora, E ele não parou ali, tá? Ronaldo não pegou os travestis ali. Os travestis, a parte do golpe envolvia essa... Os travestis iam para o ponto de prostitutas para se fazerem passar por mulher. E aí depois que... Não, a versão que eu sou... Ele pegou uma mulher e essa mulher teria... Posso trazer uma coleguinha? 2, né? Aí vieram os travecos junto e tal, entraram na Não foi jogada. bem assim não, mas tudo bem. Vambora. Como é que você viu a chegada do Ancelotti como técnico da seleção? É uma das coisas que me preocupa hoje no futebol brasileiro, né? Independente, nós ganhamos 5 Copas do Mundo, né? Isso com treinadores brasileiros, né? Nós nunca dependemos, né? De treinadores estrangeiros para treinar a seleção brasileira. Mas, enfim, houve uma mudança nessas leis da FIFA aí em relação a, por exemplo, né? A média de jogadores, né, estrangeiros para serem contratados, treinadores, essa abertura, porque na Europa isso não tinha. Você se lembra, era um estrangeiro por cada equipe, entre os anos 50 e 70. Isso, na minha opinião, vai tirando a nossa essência, né? Vai coibindo a nossa essência de jogar futebol. Eu sou contra. Né? O futebol europeu, antes dessa mescla, dessa miscigenação, isso é uma coisa que eu falo há mais de 20 anos, que eu morei em Marseille quase 20 anos. O futebol francês tinha um preto na minha época, que era Maurice Trésor, um dos maiores líberos do mundo. Foi capitão na época que eu jogava, eu tinha 24 anos. E nessa época eu já falava em relação... Pô, não é possível, se vocês não misturarem, vocês não vão ganhar nada. Se não botar a África Negra e a África do Norte, se você pegar hoje no futebol inglês, principalmente que era no futebol... Né, de bola longa, jogo aéreo, né, que eles exploravam a altura dos jogadores. Isso foi, né, se evoluindo em vários outros países. Quando os ingleses passaram a mesclar a África do Norte e a África Negra, quantos jogadores tem nas seleções hoje europeias, negros e da África do Norte? Vai no time da Inglaterra, vai na seleção francesa, vai na seleção alemã.
Não tinha isso na tua geração, Tinha como não, na tinha minha. não. Não tinha. Então, eles estão nesse ponto, eles melhoraram. Quem é no teu modo de Não, ver... voltando para o treinador, né? Então, o próprio Ancelotti, né, treinou o Bayern de Munique, depois treinou o Real Madrid. Nunca treinou seleção. Então, ele nunca foi, eu acho que cobiçado, nem indicado para ser treinador da seleção né, italiana. Voltando ao outro treinador português que está no Palmeiras, que ganhou tudo há 4 anos, que eu praticamente não gosto do estilo que joga o Palmeiras, aquele futebol pragmático, né, e eficiente. Também Você não gosta? Não gosto. Eu acho horrível. Não é a nossa escola. Enfim, mas ele nunca foi também, tipo assim, sondado para treinar a seleção portuguesa. E por que treinar a nossa seleção? Nós já ganhamos 5 Copas do Mundo. Quem é o brasileiro que mais te agrada trabalhando como técnico? Tem dois treinadores que eu gosto e tem muitas queixas em relação ao comportamento deles durante o desenrolar dos jogos, né? Eu gosto muito do trabalho do Rogério Ceni e do Fernando Diniz, mas não gosto da maneira como ele trata os jogadores de futebol. O Diniz ou o Rogério? Os dois. Eles têm um temperamento parecido, né? São muito personalistas. Falando que eu conheci o Rogério quando ele morava em São Paulo, eu frequentava o mundo. Porque jogador não gosta de ser advertido. Não, eu sei, mas a maneira de tratar, de xingar, de ofender... Olha o comportamento de Diniz, você como radialista. É um absurdo, eu acho. Mas eu acho que são dois bons treinadores que pelo menos, optam pelo futebol que nós gostamos, futebol ofensivo. Só acho um risco é o seguinte, nessa insistência, nessa troca de passes, né, principalmente começando pelo goleiro. Mesmo que o goleiro treine fundamentos, que é uma coisa rara hoje, ele não tem bons pés para sair jogando. Então, quando a bola vem no fogo pro goleiro, dá um chutão, pô. Desobedece às ordens do treinador. Isso não tem mais, né? Um colega de profissão que se tornou amigo para toda a vida. Não dá para citar muito, não. Frederico Rodrigues de Oliveira, que é o precursor, é o causador turístico, né? Pediu minha adoção com 10 anos. Teu mano. Frederico Rodrigues de Oliveira, né? Importantíssimo para mim. Imagina E era zagueirão. Uma criança de 11 anos pedia ao pai que adote. Eu não tinha pai, né? Quando assim, meu pai faleceu, eu tinha 1 mês de nascido. E o cara fala, pai, vai lá ver ele jogar salão comigo, você vai ver. Vamos adotá-lo, vamos adotá-lo. Você relembra tudo isso, né, PC? Mas é teu sentimento, cara. É um negócio que toca profundamente e mostra quão sensível você é nessa hora. Toda a força, PC? Só boas recordações, cara. Marinho, Fred, porra. Boas recordações. E a formação familiar que você recebeu serviu também para você reagir e dar volta na vida, cara. Esteja certo disso. Frederico foi realmente um negócio... Você conheceu bem a família. Muita lucidez, muito sentimento. Imagina, cara, pedir adoção de uma outra criança. É verdade, é um negócio muito bonito. Também da Camila Pitanga. E ela esteve no Festival de Cannes e reverenciou o teu legado. Te emocionou muito naquela hora? Muito. Você não sabe, ela fez um filme, ela fez um documentário, né, sobre... Ela me convenceu a fazer um documentário sobre a minha pessoa, né? E eu falei, não, fazer... Camila, fazer um documentário sobre a minha vida... Aquela coisa que o Nelson Cavaquinho dizia, se tiver que fazer homenagem a mim, me faça em vida, né? Mas quando chega na hora, né, você treme, né? Então ela me convenceu, né, a fazer esse filme que é o Pitanga, né? E aí eu fui fazer esse filme com ela. Então, ela dirigindo, né? Então, uma das participações dela da direção, né? E aí eu fiz um filme, quer dizer, essa relação da história, ela conheceu um pouco mais da minha história através dos meus amigos, das minhas amigas, das pessoas, dos convidados, né, que participaram do filme. Você influenciou a carreira dela de atriz? Eu acho que sim, porque aonde eu ia, podia ser jogador de futebol, porque eu ia para as peladas, eu levava eles. Eu ia para o teatro, levava eles, ia para o cinema. Quem é mais velho, o Rocco ou ela? A Camila. Camila é mais velha. Camila. E como é que foi o início? Você deu toque nela, assim?
profissional? Não, ela começou aquele pitanga que surgiu no Liceu de Artes e Ofícios, fazendo teste para fazer o filme Ayrton Santos, ela também começou a olhar, a perceber os ensaios, a participar dos ensaios, né? Com 3 anos, eu já tinha levado ela, eu fazia co-direção do Quilombo, do Cacá Diegues, né? Eu já levei ela e o Rocco com um ano e 3 anos já participou do Quilombo, né? Em 1981. Agora, então, acho que a paixão ali, quer dizer, de tanto tá participando, vai interagindo, vai ali, vai assumindo a segunda pele, né? Então, acho que foi por aí. Eu diria para alguém que, naquela câmera prateada ali, alguém que passou por um momento tão difícil que você passou. Cara, é até complicado, garotinho, porque é muito recente, é muita coisa, né, que eu tô recebendo e tá acontecendo, mas assim, cara, eu posso falar é que tenha fé. Você é religioso? Eu sou religioso, eu sou católico, né, já tava indo às missas, tinha voltado à igreja, depois que aconteceu eu voltei aí mais frequentemente. Qual é a igreja que você frequenta? Eu frequento a igreja de Santa Rita de Cássia, em Turiaçu, bairro que eu moro. Turiaçu. Tenha fé, acredite, e se você é inocente, como eu fui, lute pela sua inocência e grite até o final. Você imagina que muita gente como você, inocente, de repente está pagando na cadeia durante muito tempo. Você tem informação sobre isso? Eu tenho a certeza que isso acontece, porque era isso que aconteceria comigo e com o Thiago se eu tivesse morrido. Acho que se eu tivesse morrido, o Thiago teria que fazer assim, ó. Para poder sair da prisão. Talvez que, inclusive, ele não tivesse os meios que você teve. Exatamente. Graças a Deus eu fui muito abraçado assim pela imprensa esportiva, né, que fez um barulho muito grande. A minha prima também, Pamela Carvalho, ela é uma voz de uma potência muito grande dentro ali do Complexo da Maré. Tem uma interlocução entre movimentos sociais muito grande, o que me ajudou. Deputados ajudaram, vereadores ajudaram também. Né? Eu acho que pro Thiago seria mais difícil. É verdade, muito mais né? difícil. Até porque ele chegou aí pra Benfica, garotinho. Ele Chegou ficou preso 2 dias injustamente por um crime que ele não cometeu e não provaram que ele cometeu. A gente quer reparação quanto a isso. Por que o Thiago foi para Benfica e eu fiquei custodiado 3 dias? Sem ninguém me explicar o porquê. Fui tratado muito bem pelos policiais militares, tudo bem. Qual foi o hospital que você foi? Eu fiquei no Hospital Getúlio Vargas, ali na Penha. Na Penha. Não fui algemado, né? Estava custodiado. Na maca, mas estava custodiado. Por que se eu não cometi crime nenhum? Por que a minha foto foi parar no livro de reconhecimento se eu nunca passei pelo sistema prisional? Ou o judiciário, o que quer que seja? O Thiago também não passou, não? Também nunca passou. Acho que tentaram não só acabar com a nossa vida, mas como também tentaram manchar a nossa história de vida. Desses personagens que você representa, que ficasse zangado com você? Não. Que não agradasse. Você sabe o desempenho? Não, nos shows não, mas houve um episódio muito interessante que depois a gente chegou à conciliação, apesar de ter tido o processo. Foi quando eu fui para a Record, quando eu saio da Globo, que eu vou para a Record, e eu fiz o Deputado Esperança, né? Deputado Esperança, que eu imitava o Renato Aragão. E aí rolou um certo indisposição com a Globo, que queria processar, mas depois ficou de boa. Mas não foi do Renato, não? Não foi do Renato, não. Que eu fazia o Renato lá dizendo, é isso aí, PC, é o Deputado Esperança, você participa, deposita seu dinheiro e a gente fica feliz. E aí houve esse processo. E houve um com o Silvio Santos, porque eu imitava o Silvio Santos, fazia lá uma paródia. Né? E aí eu me caracterizei, quando você fala de caracterização, foi muito bem feita a caracterização. E no processo, até me deixou lisonjeado, porque tinha uma nota que dizia, chega a confundir o Caramba, público. Isso é o maior elogio, Aí né? eu digo, isso é um elogio, pode meter processo depois de um elogio desse. E aí, assim, chega a confundir o telespectador. E eu estava lá de Silvio, porque tem uma coisa que é uma característica minha, eu imito alguns personagens que são bem próximos à realidade, mas eu faço a caricatura desses personagens, que fica muito mais engraçado. E a minha caricatura de Silvio Santos, né? Então ficava mais engraçado ali naquele processo. Nesse período estavam desempregados Sérgio Malandro. O Sérgio participou do meu programa. Uhum. A Sônia Abrão, estava a Sônia Lima. Eles estavam ali de bobeira, né? Sem programas no ar. O Maestro Zezinho. Então, isso incomodou muito.
Ele, qual é a nota, maestro Zezinho? Tá? O Liminha vem aqui essa semana. A Liminha é semana que vem. O Liminha é amigo e irmão. E aí o Liminha sabe dessa história. E aí teve o processo, mas depois o Silvio passou a mão na minha cabeça e a gente voltou a ser amigo de novo. Eu me lembro que o PSG, até há pouco tempo, com o Mbappé, com o Neymar, com o Messi, o PSG não estava ganhando títulos, a não ser lá na França. O PSG mandou toda essa gente embora. Fez um time mais barato e mais conjunto, mais coeso. Qual é o segredo? Sim, fez um time, um grupo em que todos estão imbuídos do mesmo propósito. O coletivo está prevalecendo. Nisso que você falou, você vai lembrar do Flamengo, do Flamengo com Romário, Sávio e Edmundo. Então, 3 grandes jogadores. Não dava certo. Então, tem que ser o seguinte, não é só ter liga, talento, né? Tem que dar liga e tem que estar um querendo ajudar realmente o outro. Agora, se tiver um que vai aparecer mais que o outro, e essas vaidades existem, ainda mais com grandes astros, né? Com essa filosofia, a seleção brasileira jogaria mais sem o Neymar? Ou joga mais sem o Neymar? Se o Neymar voltar à forma dele, né, que a gente espere que isso aconteça, porque realmente... Ele tem que querer, né? Ele tem que querer e tem que se dedicar, voltar a se dedicar ao futebol, né, para poder chegar a servir o Brasil, porque realmente ele faz uma diferença grande pelo seu poder individual, pela sua qualidade, o futebol que tem que realmente desequilibra, entendeu? Então, a gente torce para isso. Você vê que é o seguinte, teve um jogo agora da seleção brasileira, Brasil e Equador. Eu fiquei impressionado com uma coisa. O Equador estava com jogadores individualmente, né? Com jogadores mais dribladores do que a seleção brasileira. Entendeu? Não é que os jogadores vão entrar em campo para ficar driblando, né? Mas a gente está vendo o jogador brasileiro pegando no mano a mano, um contra um, para entrar na área, tá voltando a bola para trás toda hora.